Ester. Capítulo 8. Naquele dia, deu rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Ester havia declarado quem ele era. E o rei retirou o seu anel, o qual ele tinha tirado de Amã, e deu-o a Mardoqueu. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. E Ester falou mais uma vez diante do rei, e caiu aos seus pés, e com lágrimas suplicou para afastar a maldade de Amã, o agagita, e o plano que ele tinha preparado contra os judeus. Então, o rei estendeu o cetro de ouro em direção a Ester. Assim, Ester levantou-se e se pôs de pé diante do rei. E disse: Se aprouver ao rei, e se tenho achado favor à sua vista, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escrevasse que se revoguem as cartas elaboradas por Amã, o filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como resistirei ver o mal que virá ao meu povo? Ou, como resistirei ver a destruição da minha parentela? Então, o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele o enforcaram sobre a forca, porque ele lançou a sua mão contra os judeus. Escrevei vós também para os judeus, como preferirdes, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o escrito que é feito em nome do rei, e selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Então, foram chamados os escribas do rei naquela hora, no 3º mês, que é o mês de Sivã, no seu 23º dia. E foi escrito de acordo com tudo o que Mardoqueu ordenou aos judeus, e aos tenentes, e aos vice-reis e governantes das províncias que são desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, para cada província de acordo com a sua escrita, e para cada povo segundo a sua língua, e para os judeus de acordo com a sua escrita, e de acordo com a sua língua. E ele escreveu em nome do rei Assuero, e selou isto com o anel do rei, e enviou cartas por mensageiros em lombo de cavalo, e montadores de mulas, camelôs e dromedários novos, nas quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem, e se levantassem pela sua vida, para destruir, matar e fazer perecer todo o poder do povo e da província que quisesse lhes atacar, tanto pequenos, como mulheres, e que se saqueassem os seus despojos, por uma presa. Em um dia, em todas as províncias do rei Assuero, a saber, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. A cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, e para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Assim, saíram os mensageiros que montavam em mulas e camelôs, apressados e pressionados avante pelo mandamento do rei. E o decreto foi dado no palácio de Susã. E Mardoqueu saiu da presença do rei em vestes reais de azul e branco, e com uma grande coroa de ouro, e com uma vestimenta de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã regozijou-se e alegrou-se. Os judeus tinham luz e alegria, e regozijo e honra. E, em toda a província, e em toda a cidade, aonde chegou o mandamento do rei e o seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. E muitos do povo da terra se tornaram judeus, porque o medo dos judeus lhes sobreveio.